Olá, príncipes e princesas do sétimo ano. Como é que vocês estão, gente? Preparados para a nossa segunda aula semanal de ciências? Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá? Nós falamos do ciclo do oxigênio, vimos as camadas da atmosfera. Agora vamos falar de outro gás, né? Do ciclo de outro gás. Assim como o oxigênio, que fica circulando, né, no ambiente, ele é queimado e também liberado. Existe o ciclo do carbono também. Vamos lá, o gás carbônico é encontrado naturalmente na atmosfera e faz parte do ciclo da natureza, conhecido como ciclo do carbono. Uma parte do carbono da Terra está nos compostos minerais, né, como aqueles presentes nas carapaças de organismos com concha, como as ostras e os caracóis, ou no esqueleto de crustáceos, né, como caranguejos e camarões. Outra parte se encontra ainda na forma de depósitos orgânicos fósseis, como o carvão mineral, o petróleo e o gás natural. Tudo isso é fóssil, né? Combustível fóssil. Essas reservas de carbono se originaram de vegetais e de outros organismos que foram soterrados durante centenas de milhões de anos. Então, isso é coisa antiga, não é, gente? Essas formas de carbono voltam à atmosfera como gás carbônico, principalmente pela queima de combustíveis fósseis, né? Esses combustíveis aqui, o carvão mineral, o petróleo e o gás natural. Eles liberam o gás carbônico. Nós já vimos, né, anteriormente, que esse gás é usado pelas plantas, pelas algas e por certas bactérias na produção de açúcares pela fotossíntese. Lembra que nós acabamos de falar quais são os seres que liberam oxigênio no ambiente? Plantas, algas e cianobactérias, que é um grupo de bactérias que realizam fotossíntese. E o que é que elas usam para produzir o oxigênio? Elas usam o gás carbônico. Então, elas queimam o gás carbônico, libera oxigênio. Os outros organismos, né, fazem o contrário. Queimam o oxigênio e liberam gás carbônico. Ele também é um dos gases liberados na respiração, na decomposição e na combustão, que ocorre em fábricas, em veículos e na queima de florestas, por exemplo. Aí é o esquema, é só para a gente observar, certo? Então, ele não para a gente de circular, ué. Sobe, desce, sobe e desce, sobe e desce. Sobe através de um processo, desce através de outro. Aí vem o ciclo do nitrogênio, que nós vimos, né? Ciclo do nitrogênio, que é o gás que tem em maior quantidade. Ciclo do nitrogênio, maior quantidade no ambiente. Então, gente, nós vimos, né, que o nitrogênio, ele é um elemento químico fundamental para a vida, mas poucos seres vivos são capazes de absorvê-los da atmosfera. Então, um grupo específico de bactérias, que pode ser encontrado nas raízes de certas plantas, é capaz de fazer isso, incorporando o nitrogênio em compostos que podem ser usados pelas plantas. Então, observe que é o trabalhinho que um faz para o outro, né? Os organismos não vão poder absorver diretamente da atmosfera, mas tem esse grupo de bactérias que trabalham, né? Que fazem esse processo aí, que transformam o nitrogênio e incorpora em compostos que as plantas absorvem. Então, esse processo é chamado de fixação do nitrogênio. A partir desses compostos, as plantas produzem proteínas e outras substâncias que formam seus corpos. Posteriormente, essas substâncias são aproveitadas pelos animais que comem as plantas. Então, dessa forma, o nitrogênio vai passando para os outros seres vivos, né? Começa lá na bactéria, a bactéria passa para a planta, aí a planta passa para os outros seres vivos, né, os que se alimentam dela, e assim vai a cadeia alimentar. Quando os animais morrem, né, animais e plantas morrem, parte dessa substância que contém nitrogênio é transformada pela decomposição em substâncias mais simples, que podem novamente ser usadas pelas plantas. Então, aí está o ciclo. Estamos entendendo? Aqui é o esquema, né? Novamente, olha aqui as bactérias, as fixadoras de nitrogênio, transformam, aí a planta vai, absorve, né? Esses compostos nitrogenados, a planta utiliza, aí o animal vai lá, se alimenta da planta e
por aí segue, assim, né? Segue o ciclo do nitrogênio. Agora vamos falar da destruição da camada de ozônio. Nós já vimos lá que ela fica na segunda, né? Segunda camada da atmosfera. A ciência e tecnologia podem tanto melhorar a qualidade de vida das pessoas quanto causar sérios problemas. Então, na década de 1930, a criação de um grupo de gases chamado CF6 foi uma inovação tecnológica que parecia apenas ter vantagens. E, no entanto, nós vimos que mais adiante, não é? Eles causaram o quê, gente? Ó, o CF6 e outras substâncias contendo cloro, flúor e bromo estavam destruindo a camada de ozônio. Na estratosfera, sob o efeito dos raios ultravioleta do Sol, os CF6 aceleram a transformação do ozônio em gás oxigênio. Ah, a gente precisa do oxigênio, sim, mas nesse momento a gente também precisa da camada de ozônio, que nos protege, né, dos raios nocivos do Sol. Então, formaram assim os buracos na camada de ozônio, né? Regiões em que a concentração de ozônio diminuiu, né? Em vez de ozônio, tinha oxigênio. A serventia do oxigênio é diferente da serventia do ozônio. Como essa camada absorve parte dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol, nas regiões com menor concentração de ozônio, os raios ultravioletas passam em maior intensidade, atingindo e prejudicando os seres vivos. Olha aqui, a maior incidência de raios ultravioleta na superfície da Terra intensifica o número de casos de câncer de pele e de catarata, que é o problema nos olhos que afeta a visão. Eles também afetam a vida outros seres vivos, né? E podem até matar algas que produzem alimento e oxigênio nos ecossistemas aquáticos. Olha aqui a imagem, né? Do buraco aí. E existe recuperação para ela? Vamos lá. Várias reuniões internacionais foram realizadas para decidir sobre a redução da produção e do consumo, não apenas de CF6, mas também de outras substâncias destruidoras da camada de ozônio, né? Vamos lá, no Brasil e em outros países houve políticas de incentivos à substituição de equipamentos de refrigeração antigos, além de treinamento de profissionais para coletar os gases durante a manutenção dos equipamentos. Começou a ser investido, né, algumas ações para que diminuísse essa liberação desse gás. Olha aí as geladeiras. Aí vamos ao efeito estufa e o aquecimento global. São expressões muito usadas no meio de comunicação, mas elas têm significados diferentes. Então, o efeito estufa é um fenômeno natural que contribui para manter a temperatura média da Terra em torno de 15 graus Celsius. Sem ele, essa temperatura seria de 18 abaixo de zero, gente. Portanto, o efeito estufa é importante para manter as condições do planeta compatíveis com a vida. Então, efeito estufa, né? É a manutenção da temperatura, certo? Na Terra, para que exista vida. E o aquecimento global? Se refere ao aumento da temperatura média da superfície da Terra. Então, a temperatura esquentando demais, né, gente? Os cientistas acreditam que o aumento da temperatura ao longo das últimas décadas ocorra por causa da intensificação do efeito estufa. Medições feitas por satélite são algumas das evidências que comprovam que a Terra retém cada vez mais o calor emitido pelo Sol. Olha aí a temperatura, 35, aqui embaixo, lá no Rio de Janeiro, né, 35, aqui embaixo, na Espanha, 45. Grande parte dos cientistas concorda que esse aumento tem como principal causa determinadas atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis para a obtenção de energia. O aumento da temperatura média acarreta diversas alterações climáticas que ameaçam a sobrevivência de várias espécies, incluindo a espécie humana. Então, vamos conhecer um pouquinho melhor agora o efeito estufa. Olha aí. Gente, sigam as setas, certo? As setas amarelas, a luz do sol, ela vem, e o calor, né, são as setas vermelhas. Olha aí. Assim como ocorre na estufa, a luz do sol atravessa a atmosfera e aquece a Terra. Então, ela vem aqui e aquece a Terra. Uma porcentagem do calor refletido não consegue escapar para o espaço, sendo retida. Olha aí, vem e volta.
É mais ou menos isso que acontece com esse calor que vem do Sol na Terra. O principal gás que retém o calor é o gás carbônico, além do vapor de água. Esse efeito da atmosfera sobre a temperatura da Terra é chamado de efeito estufa. Então, aqui abaixo a gente vê bem. Parte dos raios do Sol atravessa a atmosfera e aquece o planeta. Então, vem. Parte desse calor é refletida tanto pela atmosfera quanto pela superfície e retorna ao espaço. Então, ele vem e uma parte do calor retorna. Outra parte é retida na atmosfera, aquecendo mais a superfície. Então, é como se fosse uma capa, né? Ela vem e prende, e não volta. Aí fica por aqui mesmo, aquecendo. Já o aquecimento global, né, vamos entender melhor. O aumento do número de indústrias e veículos no mundo representa um problema ambiental. E essas são as principais fontes emissoras de gás carbônico na atmosfera, porque na maioria dos casos a queima de combustíveis fósseis, né, como o carvão e o petróleo. A maior parte desse gás carbônico não é absorvida pela fotossíntese e fica na atmosfera. Olha, esses carros todos liberando gás carbônico no ambiente, no ar, né, no ambiente. Como consequência desse aumento da concentração de gás carbônico, o efeito estufa se intensifica, né, causando o aquecimento global, que é a elevação da temperatura média do planeta. Mais outros fatores que contribuem para o aquecimento global: desmatamentos e queimadas. Lembram? Quem é que realiza a fotossíntese? As plantas. Se não tem planta, quem é que vai retirar o gás carbônico do ar para liberar oxigênio? Entenderam? Então, vamos lá. Boa parte do gás carbônico retirado do ar pelas plantas é transformada nas substâncias que formam seu próprio corpo. Quando elas são queimadas, também liberam gás carbônico. Também intensifica o aquecimento global, o vapor de água e o gás metano na atmosfera. Que gás metano é esse? Ele é produzido em alguns tipos de decomposição de matéria orgânica, em plantações de arroz, na fermentação do alimento do sistema digestório de certos animais ruminantes, como o gado bovino. Já ouviram falar, gente, os puns das vacas? Os puns das vacas estão aumentando, né? O aquecimento, estão contribuindo com esse aumento. Já ouviram falar nisso? Até as coteadas das vacas agora. O aquecimento global pode provocar a elevação do nível dos mares, devido ao derretimento do gelo nas montanhas e nos mantos de gelo da Groenlândia e da Antártida, que se localizam sobre terra firme. Tem aquelas montanhas de gelos, né, nos polos da Terra. E o aquecimento global fazem eles descongelarem. Com isso, grandes áreas do litoral poderão ser inundadas, deixando muitas pessoas desabrigadas e contaminando reservatórios de água doce nas regiões costeiras. E como controlar o aquecimento global? Vamos lá. Em 2015, 195 países assinaram o Acordo de Paris, comprometendo-se a tomar medidas para conter o aquecimento global. Boa parte dos gases de efeito estufa acumulados atualmente na atmosfera resulta de emissões a partir da Revolução Industrial, né, 1750, sobretudo pelos países desenvolvidos. As substâncias, aliás, as consequências atingem as gerações atuais e futuras, mostrando que é necessário reverter essa situação. De acordo com dados do IPCC, desde o início da Revolução Industrial, a concentração de gás carbônico no ar aumentou mais de 30%, e é a maior dos últimos 800 mil anos. Pode parecer que 2 graus não fazem diferença, mas estima-se que esse valor for ultrapassado, os efeitos serão muito piores. Por isso, o ideal é que a segunda metade deste século, a emissão dos gases de efeito estufa diminua radicalmente. Várias medidas têm sido discutidas e gradualmente postas em práticas. Como? Quais são essas medidas? Vamos ver. Desenvolvimento de equipamentos mais eficientes que consumam menos energia, captura e armazenamento do gás carbônico emitido por indústrias, ampliação das fontes de energia com menor emissão de gás carbônico, como energia hidrelétrica, eólica e solar. Redução do desmatamento e das queimadas e reflorestamento de áreas desmatadas, construção de casas e edifícios que aproveitem a iluminação e a ventilação naturais, e melhorias no sistema de transporte coletivo.
Além dessas medidas, muitas delas dependentes de políticas públicas implementadas pelos governos, existem atitudes que podem ser tomadas por cada um de nós. Olha só, gente, tudo isso aqui, né, essas medidas aqui, quem é responsável por fazer isso? Quem vai fazer a maioria delas aqui é o governo. Mas existem medidas que cada um de nós pode fazer, né? Você aí, o que é que você tem feito na sua casa, na sua vida, né? Nas suas atitudes diárias? Vamos ver o que é que a gente pode fazer. Evitar o consumo excessivo e o desperdício, pois a produção e o transporte de bens de consumo produzem gases que contribuem para o aumento do efeito estufa. Além, né, gente, o desperdício também dói o nosso bolso, né? Porque comprar coisas e não usar, não desperdiçar, comprar alimentos e não comer, a gente não pode fazer isso, né? Economizar água, então, aliás, economizar energia, apagando as luzes dos cômodos desocupados. Então, se não tem ninguém, apague a lâmpada. Se não tem ninguém lá usando o espaço, para que deixar a lâmpada acesa? Desligando aparelhos que não estão em uso, tomando banhos mais curtos. Às vezes a gente liga a televisão e dá uma saidinha e deixa a televisão lá ligada. Então, só para consumir energia. E como eu falei no primeiro exemplo, vai doer no nosso bolso também, né? Porque vai aumentar o consumo da energia. E os banhos também da mesma forma. Dá preferência ao transporte público ou, em caso de necessidade de veículos particulares, participar de caronas entre as pessoas de seu convívio. O uso de bicicletas como meio de transporte em locais seguros também ajuda a diminuir a quantidade de veículos motorizados em circulação. Quanto mais veículos, né, mais gases nocivos vão ser liberados no ambiente. Vamos lá agora para a nossa atividade. Vamos responder? Olha aí. Um automóvel com motor ligado dentro de uma garagem fechada pode provocar a morte de uma pessoa em um período de aproximadamente 10 minutos. Justifique essa afirmação. E aí, gente, o que é que vocês acham? O automóvel com o motor ligado dentro de uma garagem fechada, então tudo fechadinho, a circulação do ar vai ser pouquíssima, não é? Pode provocar a morte de uma pessoa em um período de 10 minutos aproximadamente. Rapidinho, não é? Então, o que é que a gente pode falar a respeito disso aí? Como é que a gente justifica essa afirmação? O que é que acontece no motor? O motor utiliza o quê para funcionar? O combustível, não é? E ele precisa também do oxigênio. E o que é que ele libera? Gás carbônico, não é? E o que é que a gente precisa para respirar? Oxigênio. Então, gás carbônico não serve para a nossa respiração. Então, vocês vão responder aí, certo? Porque a concentração de monóxido de carbono no ar pode atingir níveis muito elevados. E conforme esse gás é inspirado, ele se combina com a hemoglobina do sangue, bloqueando o transporte do gás oxigênio no organismo. Então, esse escapamento do carro vai liberar o monóxido de carbono, que não vai nos fazer bem, né? Por isso que a gente pode morrer. A questão 13. Explique por que o uso de transporte coletivo, como ônibus e trem ou metrô, no lugar de carro, contribui para a redução da poluição do ar. Então, imagine um ônibus cheio de pessoas, né? O ônibus está lotado. Se cada pessoa daquela fosse com o seu próprio veículo, olhe quantos veículos estariam na rua liberando, né, o monóxido de carbono. Mas, em vez disso, está todo mundo no ônibus, então vai ser só o escapamento do ônibus que vai liberar. Então, assim, dessa forma, esse uso de transporte coletivo, ele contribui, né, para a redução da poluição do ar. Vocês podem responder aí, certo? Eu vou dar um textinho aí, vocês anotam, mas o que importa, mesmo com as palavras de vocês, é só vocês responderem. Não importa se tiver alguma palavra diferente, certo? Um ônibus transporta mais pessoas que um carro. Pode-se imaginar, por exemplo, 30 pessoas indo ao trabalho, todas em um ônibus, e 30 pessoas indo ao trabalho, cada uma em seu carro. É o que nós já falamos, né? Os 30 carros vão poluir mais o ar do que um ônibus. Aí a questão 14. Quais gases da atmosfera correspondem às características descritas abaixo? Um gás pode corresponder a mais de uma característica, certo? Então, letra A, forma a maior parte do ar. Nós já vimos, né? Qual é o gás que tem maior quantidade? É o nitrogênio. Muito bem. Letra B.
é absorvido pelas plantas no processo de fotossíntese. Qual é, gente, o gás utilizado para fazer fotossíntese? Gás carbônico. Letra C, é absorvido pelos seres vivos no processo de respiração. Então, para a gente respirar, qual é o gás que eu absorvo? O oxigênio, isso mesmo. A letra D, é o principal responsável pelo aumento do efeito estufa. Que gás é esse? Gás carbônico. Letra E, é liberado pelas plantas na fotossíntese. Elas pegam, captam o gás carbônico e liberam o oxigênio. A letra F, é produzido pelos animais durante a respiração. É o gás carbônico. A letra G, é eliminado pela transpiração das plantas. As plantas transpiram e liberam o quê? Vapor de água. Questão 15. Explica a afirmativa. O efeito da atmosfera sobre a temperatura da Terra pode ser comparado ao que acontece em uma estufa de plantas. Lembram do efeito estufa? O que é que acontece na estufa? O que é que a atmosfera faz para a Terra? Vamos lembrar? Os raios, né, que vem do Sol, o calor que vem do Sol vem, bate na Terra e parte é devolvida de novo ao espaço, né? E outra parte fica retida pela atmosfera para equilibrar a temperatura, né? Para que esteja condições de vida, certo? Então, é mais ou menos isso. Os raios vêm, voltam e ficam presos pela atmosfera. Aí vocês podem responder aí no caderno de vocês. Assim como a estufa de plantas, a atmosfera deixa passar a luz do Sol, mas retém na superfície do planeta boa parte do calor recebido do Sol. Né? Retém é o quê? Ela segura, não é? Ela não deixa que volte de novo, que seja refletida. Agora vem a questão 16, é a última, né, gente? No caderno, anote quais são as afirmativas verdadeiras. Vamos marcar somente as verdadeiras. Letra A. Os CF6 são perigosos porque podem destruir a troposfera. Verdade ou falso? É falso, né? Não é a troposfera, né? O problema dele. Letra B. A camada de ozônio absorve todos os raios ultravioletas emitidos pelo Sol. É falso também porque não é todos os raios, né, gente? A letra C. Os CF6 eram muito usados em aerossóis, geladeiras e aparelhos de ar-condicionado. Aí é verdade, não é? A letra D, a destruição da camada de ozônio é chamada de efeito estufa. Nada a ver, né? Efeito estufa nós já vimos lá, era importante, né, para o nosso planeta, para a manutenção da temperatura adequada. E a letra E, se os CF6 continuassem a ser usados, o número de casos de câncer de pele aumentaria. Verdade? Verdade, não é? Se eles destruíam a camada de ozônio que protege contra os raios nocivos, então a falta dessa proteção aumentaria o número de casos de câncer de pele. Certo? Gente, vocês entenderam? Conseguiram acompanhar aí a atividade, a resolução das atividades? Muito bem. Se tiverem dúvidas, é só voltar aqui um pouquinho o vídeo, né? Que vocês conseguem marcar, responder o que estiver faltando. Certo? Vocês vão fazendo e pausando, né? Que eu acho que deve ser assim que vocês fazem. E vão corrigindo, né? Vocês já devem ter copiado também, já responderam. Mas, nossa aula vai terminando por aqui, não é? Então, até a próxima aula, até a próxima semana. Próxima semana é assunto novo, hein? Então, fiquem ligadinhos aí. Na próxima semana a gente volta e continua, né? Com as nossas aulas de ciências. Então, fiquem com Deus e um forte abraço para vocês.